Paz do Senhor Jesus, todos os ouvintes da palavra do Senhor, seja bem-vindo a este canal, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje o Senhor queimou no meu coração uma mensagem gloriosa para eu passar para os irmãos. E eu ia no monte hoje, mas o tempo não ajudou. Então eu resolvi deixar aqui mesmo em casa. Louvado e agradecido ao Senhor dos Exércitos. Eu estava meditando no livro de Mateus, no seu capítulo 15, irmãos. E no seu versículo 21, que fala acerca da mulher cananeia. Que diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daqueles cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmãos, o que me interessa nessa parte aqui é quando os discípulos falou para o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus despedir ela. Mas o Senhor Jesus dá aquela resposta para os seus discípulos, não é verdade? Jesus disse o quê? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por que, irmãos, quando o Senhor Jesus vai até a esta mulher cananeia, o Senhor Jesus já fala para esta mulher que não é lícito dar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse o quê? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que me chamou a atenção nessa palavra, irmãos? Porque o Senhor Jesus deu essa resposta a esta mulher? Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele sonda o meu e o teu coração. O Senhor Jesus, ele não abre a boca para falar em vão. O Senhor Jesus, ele falou aquelas palavras para aquela mulher porque ele sabia o que ele estava dizendo. O Senhor Jesus, ele sabia também o tamanho da fé que aquela mulher tinha. O Senhor Jesus também sabia que aquela mulher era uma adoradora, porque ela adorou ao Senhor. Ela se prostrou diante do Senhor Jesus.
Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele falou esta palavra para a mulher, foi uma palavra dura, bem verdade. Sim, foi uma palavra dura. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava dizendo. O Senhor Jesus, ele sabia. Porque é ele que sonda o coração do ser humano, irmãos. E o Senhor Jesus, ele media as palavras para dizer. Com ele tinha um bálsamo. Com ele tinha um azeite. De cicatrizar todas as feridas. Tinha e tem, né? Então o Senhor Jesus, quando ele falou isso para aquela mulher, ele queria, irmãos, mostrar para mim e para você hoje o tamanho daquela fé daquela mulher. Que mesmo palavra que ela recebeu, uma palavra para ela voltar atrás, mas ela persistiu. Ela insistiu. O Senhor Jesus, ele queria ver até onde aquela mulher cananeia ela ia. E com essa experiência, o Senhor Jesus, ele está, irmãos, deixando para mim e para você que não vai ser palavras duras que vai fazer eu e você desistir da caminhada. Porque, irmãos, nessas últimas horas, tá tendo palavras não para vivificar, não para dar vida, mas sim para matar. E o Senhor Jesus, ele deu aquela palavra para aquela mulher, não foi para matar, mas sim para dar vida. Tão certo assim que o Senhor Jesus, ele falou o que para aquela mulher? Vai, mulher, grande é a tua fé. E a tua fé, por causa da tua fé, isso será feito. Na mesma hora, diz a Bíblia, que aquela filha daquela mulher ficou sã, ficou curada, ficou sarada. Então, irmãos, aquela mulher recebeu, foi palavra de vida, não foi de morte. E nessas últimas horas temos que ter cuidado o que nós falamos e também o que nós ouvimos, porque tem palavras que vamos ouvir e que nós ouvimos que não é para dar vida, e sim para me matar e para te matar. Nessas últimas horas é necessário que eu e você viemos estar com o nosso coração blindado. Porque, irmãos, vai ter palavra que vai vir direto. Se eu e você não tivermos firme na rocha, alicerçado na palavra e espiritualmente forte, espiritual, não vamos suportar. Muitos irmãos estão desistindo da caminhada. Muitos estão desistindo da jornada. E quando chega aos nossos conhecimentos, normalmente é porque ouviu palavras que lhe abateu. É porque ouviu palavras que lhe matou espiritualmente. Porque, irmãos, aquela pessoa já estava fraca espiritualmente. E vem uma palavra, em vez de ser de vida, para fortalecer aquela pessoa, para dar ânimo àquela pessoa, é de morte. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar. É uma palavra, nessa tarde, exortativa. Para minha e para sua vida, né? Porque
Temos que analisar. Nessa última hora, irmãos, tem muitos que estão com as mentes em turbulência, com as mentes em conflitos, com as mentes perturbadas, atribulados de espírito, né? Então temos que vigiar as palavras que nós pronunciamos, porque hoje as palavras estão abatendo muito, tá matando, não tá só abatendo como matando. E o Senhor Jesus, ele foi de encontro com aquela mulher. E aquela mulher foi tão humilde, irmãos, em receber a palavra que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus olhou assim para aquela mulher e admirou. Sabe por quê, irmãos? O Senhor Jesus, ele sabia, irmãos, da resposta daquela mulher. O Senhor Jesus, ele sabia do que ia sair da boca daquela mulher. Então o Senhor Jesus, ele queria mostrar para nós, para os nossos dias, que ele está à procura, irmãos, de pessoas assim, com convicção no que quer, com fé, né? E que nada venha abalar sua fé. Porque se aquela mulher fosse uma outra fraca espiritualmente ou fraca de fé, com a palavra dessa, ela ia abaixar sua cabeça, ia esmorecer, ia sair da presença do Senhor Jesus, como fez aquele mancebo, né? Aquele jovem. Ele recebeu a palavra que o Senhor Jesus falou, e aí ele se entristeceu e se retirou da presença do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela foi na certeza, na convicção. O Senhor Jesus, se ele ouvisse os discípulos, ele não ia até aquela mulher cananeia. Ele não ia. Aqueles discípulos não foi diferente também juntamente com aquela multidão, né? Os discípulos mandou o mestre despachar aquela mulher, despedir. E a multidão falou para o cego de Jericó. Disse para aquele cego de Jericó que o Senhor Jesus não ia ouvir ele diante daquela multidão, diante daquele povo. Mas aquele cego Bartimeu, ele não deu ouvido à multidão, irmãos. Se nós formos dar ouvido à multidão, nós não continuamos a nossa caminhada. Nós não continuamos a nossa marcha. E nessas últimas horas, irmãos, estamos no meio da multidão. E a voz da multidão é: para, não prossiga, você não vai conseguir. O mestre não está te ouvindo. Você está aí, é tempo perdido. Você está gastando a sua voz em vão, porque o mestre não vai te ouvir. São muita gente, são multidões de gente que lhe oprime. Então ele não vai te ouvir. Mas interessante que o bom que Bartimeu não deu ouvido àquela multidão. E que não venha a ser diferente comigo e com você. Nessas últimas horas, irmãos, nesses últimos dias, que nós não viemos dar ouvido à multidão. Porque eu e você não temos noção do que a multidão fala. Eu e você não temos noção do que a multidão diz ao nosso respeito. Misericórdia. Nós não temos noção. Nós não temos
a noção das palavras do que a multidão pronunciam ao nosso respeito. Mas temos que ter convicção no Deus que nós servimos, porque nós não servimos a um Deus morto, a um Deus surdo, mas nós servimos a um Deus que tudo ouve e que tudo vê. E que nada, irmãos, nada passa desapercebido aos olhos dele. Ele está ouvindo a tua angústia, ele está ouvindo o teu clamor, o Senhor está ouvindo o teu gemido, o Senhor está vendo as tuas lágrimas, o Senhor tem visto a tua perseverança, o Senhor Jesus, ele tem visto o teu esforço. Mesmo com pouca força, o Senhor Jesus, ele tem visto. Mesmo você se arrastando, mas o Senhor Jesus, ele tem visto que você está continuando, caminhando na presença dele. O Senhor Jesus, ele tem visto que você não quer parar. Mesmo com pouca força, o Senhor Jesus, ele tem visto que você não quer parar. Mesmo que você ouve muitas vozes de multidões dizendo para você parar, mas você não pode parar. Porque quem te chamou, ele garante. Aquela mulher de fluxo de sangue, se ela não determinasse em ir até o mestre, mesmo ela debilitada, mesmo ela fraca, mesmo ela anêmica, mesmo ela já sem força nenhuma, irmãos, se ela não fosse, mesmo se arrastando até o Senhor Jesus e tocasse na orla das suas vestes, se ela não fosse, ela não seria sarada. Ela não seria curada com aquela enfermidade que já havia 12 anos, com aquela hemorragia. E quando ela tocou na orla do Senhor Jesus, imediatamente, aquela enfermidade foi estancada. Por quê? Porque aquela mulher, irmãos, ela insistiu. Ela não olhou para o problema dela. Ela não olhou para a circunstância dela. Ela não olhou para as dificuldades. Porque se ela fosse olhar para a situação dela, ela não iria até Jesus. E tem muitos cristãos, irmãos, muitos de nós, desceu um rolo fresquinho do céu agora, que nós muitas das vezes ficamos procurando desculpas. Hoje eu não vou buscar o Senhor não, porque estou assim. Hoje eu não vou buscar o Senhor não, porque estou assado. Quantas das vezes, irmãos, eu tiro por mim uma dor de cabeça quando me ataca. Hoje o Senhor, não vou para a igreja hoje não. Por quê? Porque eu estou dando lugar àquela enfermidade. Estou dando lugar àquela dor de cabeça. E já pensou se aquela mulher de fluxo de sangue, que a situação dela foi pior, muito grave, se ela fosse dizer, eu não vou até o mestre não, por causa que eu estou muito fraca. Não vou até o mestre não, porque eu estou muito debilitada. Mas ela olhou o esforço dela, irmãos. Mas ela não, ela foi até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu a cura, deu a libertação. O que o Senhor Jesus está à procura é desses tais, irmãos. Desses servos, desses cristãos, desses persistentes. Que vá até a Ele, irmãos, com todas as forças. Busque todas as forças da onde você não tem. Busque, se você está se sentindo fraco de uma perseverança de algo, clame aos céus, clame ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor força para que você venha continuar nessa perseverança de algo que você almeja, de algo que tanto você sonha, que você vai alcançar. Muitas das vezes a voz do opressor
Sopra nos nossos ouvidos para que nós viemos desistir. Sopra em nossos ouvidos, irmãos, dizendo que nós não vamos conseguir, que é em vão a nossa persistência. Mas é tudo mentira do adversário, irmãos. Porque Satanás, ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então ele não vai parar de colocar as suas ciladas. Ele não vai deixar de colocar os seus dados inflamados contra os servos de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, ele não quer que eu e você ficamos perecendo, independente de qualquer área das nossas vidas. Seja, irmãos, na área da saúde, que seja em outras áreas. O Senhor Jesus, ele nos chamou para ter abundância em todas as áreas. Em todas as áreas o Senhor nos chamou para ter abundância. E nessa tarde, é uma palavra de reflexão que o Senhor nos dá para que eu e você viemos ter resistências diante das palavras que nós ouvimos. E viemos também ter sabedoria. Porque o Senhor Jesus, ele está, irmãos, nos aperfeiçoando em cima das nossas fraquezas. O Senhor Jesus, ele está nos fortalecendo em cima das nossas fraquezas. Amém? E Deus abençoe a todos. Irmãos, deixe o seu like se você quiser, se você puder. Amém? Para que este vídeo venha a chegar a mais pessoas, para que mais pessoas venham a ter alcances a essa palavra. Se você não deixar o like, este vídeo não vai avante e pessoas não vão ouvir esta palavra. Se essa palavra não está servindo para você, não falou ao seu coração, se você sentir, deixa seu like, porque com certeza, irmãos, essa palavra vai falar com outra pessoa. Não é verdade? Se você não sentiu Deus falar com você nessa palavra, mesmo assim, eu lhe peço encarecidamente, compartilhe este vídeo para outra pessoa, para uma pessoa que você vê, que você tá vendo que aquela pessoa tá fraca espiritual, que você tá vendo que aquela pessoa está com falta de fé, que você tá vendo que aquela pessoa não quer prosseguir, quer desistir da caminhada. Amém? Compartilhe também este link para mais pessoas, se você puder. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço, em nome de Jesus.